eu sou Josi Nogueira, esse é o canal Frutos do Espírito e estamos começando mais um vídeo. Hoje eu queria deixar, eu espero que esse vídeo seja mais curto, vou deixar um tema aqui que é um dos frutos do Espírito, a paciência. Tenha santa paciência, mas dessa vez não é a paciência no dia a dia, não é a paciência com as coisas que a gente precisa ter, não é a paciência para esperar o agir de Deus, é uma paciência específica, paciência com você. Isso mesmo que você ouviu, tenha paciência com você. Por que eu tô trazendo esse vídeo? Isso foi algo, aliás, tudo que eu trago para vocês, de alguma forma, foi importante na minha vida, foi um aprendizado na minha vida. E esse tema, como eu já falei, vou deixar um link aqui para vocês sobre o livro que eu fiz alguns comentários sobre o livro da Joyce Meyer, né? É um dos livros. E um dos temas que a Joyce Meyer sempre fala e sempre bate e que entrou no meu coração de uma forma muito poderosa, principalmente nos últimos tempos, é sobre a paciência consigo mesmo. E às vezes a gente olha e acha, não tem nada a ver isso aí. Mas, não tem nada a ver ter paciência comigo. Mas se você for parar para pensar, muitas vezes nós somos muito críticos conosco. Nós somos tão críticos e às vezes isso não é positivo. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito crítica com as coisas e comigo. E isso me dá uma carga, né, muito maior. Eu fico muito estressada e ansiosa pelas próprias expectativas que eu mesma coloco em mim. Muitas vezes a gente acha que todo mundo está esperando aquilo, que Deus está esperando aquilo, seu marido, seus filhos, e na verdade aquilo é algo que você coloca e que não ajuda. Eu não estou dizendo aqui para você ficar sentado e não fazer nada o dia todo, não correr atrás dos seus objetivos, não correr atrás dos seus sonhos, dos seus planos e ficar esperando porque eu tenho que ter paciência. Não, a questão não é essa. Não venha distorcer. A questão é a seguinte: sim, você precisa se encontrar. Você precisa correr atrás dos seus objetivos. Você não pode ficar sentado esperando cair do céu. Pode cair um cocô de pomba, coisa assim. Mas, enfim, a gente tem que correr atrás dos nossos objetivos. Então, se você quer fazer um curso, se esforça, tira um dia e fala, hoje eu vou resolver isso. Aliás, até talvez eu faça alguns vídeos sobre isso, que são coisas que me ajudaram muito. Essas atitudes, pequenas atitudes, se você é como eu, uma pessoa que tem a mente muito acelerada, pensa demais em 50 coisas ao mesmo segundo, coisas que muitas vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra, não tem lé com cré, as caixas, os fios tudo solto. Então, comenta isso, se é assim, que coisas que me ajudaram a aliviar um pouco a carga de estresse, mas enfim, a paciência comigo, ela começou a se tornar algo muito importante. Por quê? Eu comecei a ver tantas coisas que eu queria fazer, tantas coisas que eu queria ser, tantos cursos que eu queria fazer, e eu ia fazendo, né? Eu tirava, não tenho muito tempo, então assim, eu tenho casa, eu tenho 2 filhos, eu tenho 2 matrículas, eu sou professora de história, né? E muitos compromissos com loja, outras coisas assim que eu realmente não tenho muito tempo. E no tempo que eu tenho, eu quero ler a palavra, eu quero orar, eu quero fazer tudo que eu tenho para fazer e às vezes eu não conseguia dar conta de muitas coisas no mesmo dia. Mas eu estava fazendo, a passos mais devagar, mas eu estava fazendo. Só que eu só conseguia focar no que eu não tinha conseguido ainda, nas coisas que eu não tinha alcançado, naquilo que eu ainda não tinha conseguido chegar como eu queria. E isso vai jogando uma carga, um peso, uma negatividade sobre a gente, sobre os nossos ombros, e você às vezes se vê prostrado, parado, não consegue sair do lugar. E isso te faz mal. Eu não sei se é assim para você. Se é assim para você, eu quero te dizer uma coisa: tenha paciência com você, tenha santa paciência com você. Joyce Meyer sempre fala isso, né? Ter paciência conosco, porque o próprio Deus tem, ele que é perfeito, ele que não precisa esperar nada, ele não tem mais nada para acrescentar nele, ele é perfeito, ele tem paciência, ele nos vê nas nossas falhas, nos nossos defeitos, nas nossas limitações e ele tem paciência. Então, por que eu sou tão limitado, não vou ter paciência se o meu Criador tem paciência comigo? Criatura. Então, a questão aqui é, sim, você tem que se esforçar, sim, você tem que correr atrás. Você não pode ficar esperando que tudo caia de bandeja nas tuas mãos e colocando a culpa nos outros sobre aquilo que você não conseguiu. Sim, mas uma vez que você está dando os seus passos, que você está andando conforme as suas possibilidades, que você está se esforçando, tenha paciência com você. Foque nas coisas que você já conseguiu, onde você já atingiu o que você queria, naquilo que você pelo menos começou.
Ah, eu tô há muito tempo sem ler, eu queria ler os livros e eu não tenho lido faz tempo e tal. Então escolhe o livro que você quer e começa. Então, cada vez que você olhar, mas eu tenho tanta preguiça de ler. Cada vez que você olhar, não olhe a quantidade de páginas que falta. Olha a quantidade de páginas que você já leu. Ah, é menos uma. Parece tão ruim, parece agora, mas se você continuar dando esse espaço, daqui a pouco você vai ter lido tudo. Então, eu me inscrevo, nunca consigo terminar os cursos que eu começo. Começa, olha para aquilo que você já fez. Quando você parar, olhe de novo, se esforce de novo e continua, mas seja paciente com você e se apegue naquilo que você já conseguiu fazer. Agradeça por cada pequeno passinho que você der, por cada pequena mudança que você conseguir fazer na sua vida e não se cobre demais. Tudo tem que ter um limite. Às vezes a gente sim precisa olhar para nós e a gente precisa fazer uma leitura, porque a gente tem que cobrar da nossa vida e não da vida dos outros, tá? Deixa a vida dos outros lá. Mas, uma vez que você já está fazendo a sua parte, agradeça a Deus por aquilo que você já fez, continue pedindo nele força para fazer aquilo que você não conseguiu, para dar os passos que você precisa dar, mas não se cobre demais. Agradeça. Eu, por exemplo, tava anotando ali uma montoeira de curso, coisas que eu quero fazer, coisas que eu quero aprender. E às vezes eu não tinha concluído nada porque eu tinha começado muitas coisas ao mesmo tempo. Mas eu não consigo ver que eu comecei muitas coisas ao mesmo tempo. Então, eu coloquei tudo numa folha, né? Pintei um quadro bem bonitinho para eu poder colocar ali um quadro de cortiça com os meus recados, os meus objetivos, os meus projetos e tal. E anotei. E aí eu comecei a ver, poxa, olha, concluí o curso de barista que eu queria aqui, de café e tal. Então, marquei um. Esse aqui eu não concluí, mas eu já fiz boas partes. Eu comecei a olhar, eu tenho tudo anotado no caderno. Outra dica que um dia eu vou trazer para vocês, tá? Todas as minhas ideias estão aqui. E aí eu comecei a ver, cara, quantas coisas novas eu aprendi nesses poucos 2 meses que eu tô fazendo isso. Olha quantas coisas sobre vídeo do YouTube que eu já aprendi. Olha quantas coisas sobre o Canvas que eu já aprendi. Eu sou uma negação em tecnologia, gente. Eu gosto de livro de papel, eu não gosto de coisa, eu gosto de escrever, eu gosto de guardar. Eu sou professor de história, não é à toa, eu gosto de história, do passado, uma pessoa assim. Mas a tecnologia é de Deus, é bênção, né? Então eu tive que me adaptar, eu tive que aprender. Só que às vezes você fica aflito, gente, é muita coisa e eu não sei. Então, olha para aquilo que você já aprendeu, para os passos que você já deu. Se esforça, esforça-te, tem bom ânimo, né? Tá lá em Josué, capítulo 1. Mas agradeça a Deus por cada passo. Seja grata no caminho e tenha paciência com você para cada novo passo que você dá. Queria deixar para vocês meditarem Salmo 1, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperar. Tem uma versão que eu gosto muito que diz: qual dá o seu fruto na estação própria. O versículo que eu quero meditar com vocês aqui é o versículo 3 do capítulo 1 do livro de Salmos. Se você é um homem ou uma mulher que tem buscado se afastar daquilo que é errado, que tem buscado pautar a sua vida na palavra, né, como eu sempre digo, esse é um canal cristão. Se você é uma pessoa que tem buscado se afastar do que é errado, tem buscado se esforçar para melhorar como pessoa, para melhorar nos seus relacionamentos, se você tem buscado, então você é como essa árvore plantada junto à corrente de águas. A árvore ela não precisa nem fazer força, não precisa esperar chover. Isso está fazendo com que ela cresça. E na estação certa ela vai dar o seu fruto. Dá o seu fruto no seu tempo, ou dá o seu fruto na estação certa. Então, às vezes, você ainda não atingiu tudo que você queria, não chegou onde você queria, não conquistou tudo que você queria, não fez todas as mudanças na sua vida, não se tornou uma pessoa tão melhor como você queria. Mas se você está no caminho, agradeça por isso e tenha paciência, porque na hora certa você vai frutificar, na hora certa as coisas vão acontecer. Então foca nas coisas que você já alcançou, seja grata por aquilo que você já fez e continua. Um passinho na frente do outro é melhor do que ficar parada, sempre tendo um olhar positivo sobre tudo. Amém? A paz do Senhor, fica com Deus, se inscreve, compartilha, curte. Até o próximo.